Que a redação é uma das áreas do conhecimento do Enem que mais vale focar nessa reta final, a maioria já sabe. E é por isso que nesse vídeo eu vou passar para vocês as melhores estratégias para conseguir estudar redação nesse um mês que está faltando para a prova do Enem. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui nos últimos 3 anos e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. A gente tem conteúdo sobre tudo no que diz respeito a estudar para o Enem por aqui. Então, como estudar, a lista completa das matérias que você tem que estudar, conteúdos de redação, conteúdos de cronograma, de como ser mais produtivo, mais motivado nos estudos. Realmente, todas as estratégias que vocês precisam para se sair bem no Enem, vocês encontram aqui no canal. E eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa trajetória, depois que sair a nota, como que você usa a nota do Enem para entrar na faculdade, tudo. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e também já me segue lá nas outras redes sociais, porque também tem conteúdo de Enem por lá e eu mostro os bastidores da vida universitária. Para vocês que são futuros universitários, é interessante acompanhar. Mas por que o Enem é uma das áreas do conhecimento que mais vale a pena de você pegar firme e focar nessa reta final? Primeiro, que é a área do conhecimento que com toda certeza vai valer 0 a 1000. Então isso já dá um bônus aí porque você consegue tirar uma maior nota. Segundo, a redação, diferente das outras áreas do conhecimento que você vai precisar estudar as matérias para conseguir acertar as questões, aqui o seu único foco vai ser escrever um bom texto. E no final do dia, a redação do Enem é praticamente uma receitinha de bolo. Se você entende como que funciona, como que tem que estar estruturada e o que precisa conter na sua redação, você vai conseguir. Então vamos lá, você caiu aqui de paraquedas e tem um mês ou até menos do que isso para se preparar para fazer uma boa redação no Enem. De repente, você até estudou redação, mas sente que não está tão bem quanto deveria estar, ou você simplesmente não estudou redação, entregou na mão de Deus e seguiu. Qual que é a primeira coisa da redação do Enem que vocês vão precisar saber, que vocês vão precisar ir atrás de assistir vídeo aula para conseguir entender? Qual é a estrutura do texto? O Enem segue o modelo dissertativo argumentativo, ou seja, normalmente a prova vai te dar um tema de redação, que é um tema que é um problema de cunho social, vai te pedir para discorrer sobre esse tema, então você vai ter que ter as suas teses, desenvolver um argumento, outro argumento, e no final você tem que fazer uma proposta de intervenção, ou seja, você tem que dar uma solução para aquele problema de cunho social que o Enem ele te propôs. E essa solução precisa ter uma série de critérios ali que tem que constar nela. Quando a gente fala assim, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Foca nesse momento em entender essa estrutura da redação do Enem. É a primeira videoaula que vocês vão procurar para assistir, ok? Outra coisa, tenha sim um modelo pronto de redação em mente. Não tô te falando que você tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar na redação do Enem, não é isso. Mas a verdade é que por mais que você escreva muito bem, que você manje muito ali na redação do Enem, ainda é importante você ter um modelo em mente para pelo menos chegou lá na hora da prova, meu Deus, tô muito nervoso, não tô conseguindo, não vem inspiração, não vem criatividade, o que eu faço? Vai na receitinha de bolo, vai no modelo que você já conhece, só que, como eu disse, não precisa da Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu fazia? Na hora de escrever a minha redação, quando eu estava treinando lá no começo de 2020, eu fui pesquisar alguns modelos prontos de redação para me inspirar. E aí eu acabei pegando uma parte de um modelo, ali, eu gostei do jeito que essa pessoa colocou as teses dela na introdução, vou fazer igual. Eu gostei da proposta de intervenção daquela outra pessoa, vou adaptar para o que eu preciso. Então, assim, eu meio que fui criando um Frankenstein de redações do Enem. E dessa forma eu consegui chegar num modelo que funcionasse para mim. E olha que eu sempre amei redação, sempre fui muito boa escrevendo, tanto que hoje em dia eu faço jornalismo. Mas mesmo que você seja muito bom, que você goste muito de escrever, goste muito de redação e que você não tenha problema de desenvolver o texto, eu sei que a maioria tem essa dificuldade, mas se você não tem, ainda assim não abra mão de ter um modelo pronto, porque na hora H ali, que a prova tá acontecendo e você tá nervoso, esse modelo pronto pode te salvar. E é muito bom também para você entender, porque uma coisa é você saber como é que é o modelo dissertativo argumentativo, outra coisa é você ver na prática como é que você estrutura seu texto. Outro ponto muito importante é que algo que não pode faltar na sua redação do Enem são os repertórios. Porque sem os repertórios, como é que você vai conseguir enriquecer aquela discussão que você está trazendo para o seu tema e até provar aquilo que você está falando? Então, por exemplo, na redação do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou em primeiro lugar na Federal, o tema foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. As minhas duas teses, ou seja, os meus dois argumentos, foram a falta de informação e o preconceito. Eu falei que a falta de informação gera esse preconceito, né? Esse estigma associado às doenças mentais no Brasil. E aí, eu coloquei isso na minha redação, mas eu precisei de repertórios para comprovar isso. Porque senão sou só eu falando, porque eu acho aqui das vozes da minha cabeça que a falta de informação gera esse estigma.
Mas aí como que eu vou provar isso? Por meio dos repertórios. Então é muito importante que você tenha repertórios coringa na sua cabeça. O que são aqueles repertórios coringa? Aqueles que se encaixam em praticamente todos os temas, que é realmente um coringa que você consegue usar num tema de educação, você também consegue usar num tema de meio ambiente, e eu tenho 2 repertórios coringa muito bons para passar para vocês, que se encaixam em praticamente todos os temas que eu usei na minha redação do Enem 2020 e que já me salvaram em várias outras redações. E são eles o artigo 5º e o artigo 6º da nossa Constituição Federal vigente. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho muito chique você citar a Constituição Federal na sua redação. Eu acho que traz um ar de peso, de que, você sabe do que você está falando. E esses 2 são artigos coringa, que realmente vão se encaixar em praticamente todos os temas. Então já prepara para anotar aí, que você precisa ter esses 2 artigos aí bem frescos na sua cabeça, porque eu tenho certeza que se você não conhecer muito bem o tema de redação e você precisar de um repertório, você pode recorrer a eles. Então, o artigo 5º vai falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, para qualquer tema que fale de desigualdade, você consegue usar esse artigo. E aí a gente vai para o artigo 6º, que cita uma série de direitos que são garantidos a nós constitucionalmente. Eu vou deixar os artigos passando aqui para vocês conseguirem ver, anotar e etc. Mas, por exemplo, gente, o artigo 6º, ele tem muita coisa num artigo só. Então você consegue usar para redação de educação, para redação de saúde, para redação de proteção à infância, de maternidade, de tudo que vocês imaginarem, vocês conseguem encaixar algum desses 2 artigos. Realmente são poucos temas ali que não dá, mas já tenha esses 2 frescos na cabeça, porque pode ter certeza que eles podem salvar a sua pele na hora da redação. E outra coisa, repertório não é só frase de filósofo e acontecimento histórico. Eu vejo muito estudante aí desesperado falando, porque eu preciso decorar isso, preciso decorar aquilo para usar na minha prova do Enem. Mas a verdade é que o repertório é qualquer conhecimento prévio seu que vai agregar para o tema daquela redação. Então, uma série, um livro, uma música. Gente, eu já usei música da Ariana Grande. Eu usei Seven Rings para falar de consumismo na redação da Unesp, quando eu fui prestar. Então, assim, realmente, qualquer conhecimento prévio seu. Duda, mas eu assisti um filme e ele falava disso. Pode usar. Duda, isso me lembra uma história em quadrinhos que eu li um tempo atrás. Pode usar. Duda, tem uma música que faz uma crítica social a isso. Posso colocar aqui? Pode. Então, assim, já não fica com isso daí de, preciso ficar decorando frase de filósofo. Se você for bom decorando, se você quiser, para deixar a sua redação ali mais enriquecida, ótimo. Mas eu quero dizer que não é 100% obrigatório. Não é só isso que é repertório. Qualquer conhecimento prévio seu realmente pode ser utilizado. Na redação do Enem 2020, eu usei a série 30 Reasons Why. E deu super certo. Não se esqueça também de estudar a proposta de intervenção e quais são os 5 critérios que a sua proposta precisa contemplar. Eu vou deixar um print deles aqui, ou então vou deixar escrito para vocês conseguirem ver, mas basicamente tem que contemplar esses 5 critérios. E uma coisa que eu fazia que me ajudava, porque, gente, não é tão simples. Quando você para e pensa, caramba, esse é um problema social que nem o governo conseguiu resolver, e eu, estudante, que tô aqui prestando o Enem, vou ter que dar uma solução para esse problema. Então não é tão simples. Numa dessa, o que eu fiz? Eu tinha meio que uma proposta de intervenção coringa, que também se encaixava em praticamente todos os temas, mas que aí eu só ia trocando uma coisa ou outra de acordo com o eixo temático ali que eu estava escrevendo. Essa proposta de intervenção eu vi uma vez num vídeo da irmã da Débora Ladim escrevendo uma redação, inclusive obrigada, irmã da Débora Ladim, serei eternamente grata. E ela fala que, tipo, quase todas as coisas podem ser resolvidas com um projeto de lei entregue à Câmara. Então, eu sempre fazia, pegava 2 ministérios, então, sei lá, o Ministério Público e o Ministério da Educação, em parceria, vão entregar um projeto de lei à Câmara de modo, e eu sempre achava que os problemas, acho ainda, né, que os problemas sociais, muitos deles podem ser resolvidos por meio de uma educação de qualidade. Então eu sempre meio que puxava para esse lado, sabe? Os 2 ministérios vão fazer uma parceria, entregar um projeto de lei à Câmara, de modo a colocar palestras sobre esse tema nas escolas para conscientizar, de modo a ter mais material didático para as crianças estudarem, para conscientizar também dessa forma. Então, assim, eu sempre meio que ia para esse caminho e isso funcionava e se encaixava em praticamente todos os temas. A gente tem vídeo aqui no canal, inclusive, que eu passo essa proposta certinha para vocês. Vou deixar aqui nos cards. Mas se você conseguir ter uma proposta meio que coringa ali na sua cabeça também para usar no dia da redação, maravilhoso. E não, a redação do Enem não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa que é. Eu sei que muita gente tem medo da redação por ter dificuldade de escrever texto, por achar que é muito complexo, muito difícil. E na verdade não é, gente. Se você estudar esses pontos que eu passei nesse vídeo, e como eu falei, muitas das vezes a redação é uma receitinha de bolo.
Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que treinar, porque não adianta também você só ficar assistindo videoaula, só ficar vendo vídeo aqui de passando estratégias para estudar, se você não sentar a bunda na cadeira e escrever de fato redações. Quanto mais textos vocês forem escrevendo, mais fácil vai ficando de você conseguir escrever sobre qualquer tema, porque você já escreveu sobre vários, entendeu? É só mais um tema que você não conhece tanto que vai aparecer. Então, redação é treino, por favor, treinem e tirem esse negócio da cabeça de vocês, já a redação do Enem é muito difícil. Acaba que no final, a prova do Enem é uma grande batalha psicológica de você contra você mesmo. A única pessoa que pode tirar a sua aprovação é você, não é o coleguinha que está prestando para a mesma faculdade, para o mesmo curso que você, não. É você mesmo. A sabotagem, ela vem da gente na maioria das vezes, e eu digo isso por experiência própria. Quem acompanha aqui o canal já tá cansado de saber o que aconteceu comigo na prova da USP, aí depois eu consegui ser aprovada em primeiro lugar na prova do Enem, tudo de primeira, saindo direto do ensino médio, assim, mas foi uma loucura. Eu sofri muito na minha época de vestibular, tive problema de pele por conta do estresse, da ansiedade pro vestibular. Gente, foi, assim, um caos, e hoje em dia eu olho pra trás e eu penso, precisava disso tudo, Maria Eduarda? Tinha necessidade? Então, assim, não esquece de cuidar do seu psicológico. Se teve uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, trabalhando com o Enem, ajudando outros estudantes, é que se você esquece do seu psicológico, de nada adianta você ter estudado tudo possível que pode cair na prova, você saber todos os assuntos, se você não cuidar daqui, ó. E mais uma vez, vocês podem contar comigo, podem contar com o canal, a gente vai ter muito conteúdo daqui até o Enem. Nas semanas que estiverem acontecendo as provas do Enem, a gente vai ter conteúdo todo dia para ajudar vocês. Então, mais uma vez, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações de vídeo. Eu tô aqui torcendo demais por cada um de vocês. Se Deus quiser, logo a gente vai estar comemorando a sua aprovação. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Daqui o meu arroba das outras redes sociais. Como eu disse, a gente também tem muito conteúdo por lá. Então já me segue. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.